Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme eu tinha prometido no meu Twitter que eu ia contar um testemunho pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês como Deus me livrou da depressão. Comigo foi assim, eu tenho certeza que foi espiritual. Eu sei que muitas pessoas passam pela depressão como doença, mas comigo foi realmente espiritual. Eu fui na faculdade e quando eu voltei de lá, cheguei em casa, meu coração começou a se encher de medo e aquilo foi só piorando. Naquela noite eu não consegui dormir direito e depois disso eu só conseguia ter pensamentos de desespero. Foi como se o peso da minha existência caísse sobre os meus ombros, sabe? Como se a obrigação de estar vivo fosse minha. Eu tinha medo, eu tinha pensamentos só de coisas ruins, como se só fossem acontecer na minha vida coisas ruins. Eu só pensava que a vida seria difícil, eu só pensava que tudo seria ruim, que a vida não valia a pena, eu só pensava que viver para sustentar uma casa seria muito difícil, que conseguir trabalhar seria muito difícil, que as coisas só iriam piorar dali pra frente. E é estranho, porque geralmente a gente quer que o fim de semana chegue logo, a gente quer que o feriado chegue logo. E eu acordava de manhã, eu queria que o tempo voltasse, eu queria voltar no tempo, eu não queria que as coisas progredissem. Eu levantava e eu falava, pra que eu vou viver mais esse dia? Eu ia dormir e falava, pra que eu vou acordar amanhã cedo? Se eu estava em casa, eu não queria estar em casa. Se eu estava fora de casa, eu queria estar em casa. Nenhum lugar era bom, porque na verdade, dentro de mim não tinha paz nenhuma. Eu sei que muitas pessoas, ainda mais hoje em dia com essa história de crise, muitas pessoas têm passado por isso. Não vem esperança. Não vem esperança no amanhã, não vem esperança que coisas boas possam acontecer, porque na verdade era isso que eu pensava. Eu pensava que nada de bom poderia acontecer. Tudo de bom sempre teria um lado ruim, e em vez de eu pensar nas coisas boas, eu só pensava nas coisas ruins. Embora isso tenha sido muito intenso, muito forte, eu ficava com aquilo o dia todo na cabeça, em nenhum momento eu pensei em tirar minha própria vida. Isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Mas infelizmente, muitas pessoas pensam nisso. Muitas pessoas pensam em tirar a própria vida. Se não tem sentido para viver, como elas não encontram nenhuma razão de esperança na existência, elas pensam então em acabar com a própria vida. Mas no meio de tudo isso, como Deus me livrou e como eu sei que foi Deus. Na mesma noite que isso começou a acontecer comigo, eu fui na caixinha de promessas, sabe aquela caixinha de promessas cheia de versículos que a gente tem? Naquele dia eu tirei um versículo que saiu, o Salmo 55, 22, que diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mesmo assim, com Deus falando comigo, com esse versículo maravilhoso que hoje faz parte da minha vida, eu continuava com medo. Aquela noite eu não consegui dormir direito. Depois disso, as coisas foram só piorando. Parece que foi só aumentando a intensidade, como se eu fosse afundando cada vez mais e eu não via solução. Naquela mesma semana eu fui numa loja de artigos evangélicos e lá eu peguei uma caixinha de promessa e orei para o Senhor falar comigo através de algum versículo. E por incrível que pareça, em outra cidade, dentro de uma loja evangélica, eu tirei um versículo e saiu o mesmo salmo, o Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quando a gente lança todas as nossas preocupações, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades em Deus, quando a gente descansa nele, porque é Ele quem cuida de nós, então nós não somos abalados. Enquanto a gente achar que a nossa existência é uma obrigação nossa mesmo, a obrigação de estar vivo é uma responsabilidade nossa, a gente nunca vai ter paz. Mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente entrega as nossas preocupações para Ele, e a gente confia que Ele é quem cuida de nós, nós encontramos a paz do Senhor que excede todo entendimento. Mesmo com Deus falando comigo através dessas duas vezes no mesmo versículo em situações diferentes, ainda era muito difícil para mim. Eu conversava com alguns amigos pelo celular, eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, eu não tinha contado para ninguém como eu estava me sentindo, tudo aquilo que estava passando comigo, além da minha família. E esse amigo, ele me chamou no WhatsApp e falou: olha, Deus tem uma palavra para você. Deus falou diversas coisas através dele. Deus falava que Ele estaria comigo, para mim não soltar da mão dele, que a gente atravessaria esse deserto. Eu sei que foi Deus quem falou através dele. Além disso, através da minha mãe, Deus falou duas vezes comigo. Eu me lembro que um dia eu vim para almoçar, eu saí do serviço, vim almoçar, e depois do horário de almoço eu voltei pro meu trabalho, e chegando no meu serviço, minha mãe me ligou e ela falou: olha, eu estava orando por você, e Deus falou no meu coração que é Ele quem cuida de você,
e que quando você estava na minha barriga, foi Ele quem formou os seus ossos na minha barriga e Ele quem cuida de você. Quando minha mãe falou aquilo pra mim, eu segurei o choro pra ela não ouvir eu chorando, e depois que eu desliguei o telefone eu chorei bastante, porque era a palavra que eu precisava ouvir. Na verdade, nenhum de nós existe por acaso ou existe por coincidência. Foi Deus quem me fez, foi Deus quem fez você, Deus quem sustenta a gente. É Ele quem nos deu a vida e é Ele quem dirige os nossos passos. Mas ainda assim era muito difícil. Eu só tinha pensamentos de tristeza, pensamentos de dificuldade e eu não via solução. Na segunda vez que Deus falou comigo, eu cheguei em casa do serviço e meus pais vieram, falaram comigo e foram orar. E aí Deus realmente falou. Deus falou que a minha preocupação não tornava nenhum fio de cabelo da minha cabeça branca. Então não adianta se preocupar. Se a gente se preocupa tanto e não consegue nem tornar o fio de cabelo da cabeça branca, nem isso a gente consegue fazer. Do que adianta se preocupar? Além disso, Deus falou uma frase que tocou muito no meu coração, que diz que a minha vida estava nas mãos dele, os meus dias estavam nas mãos dele, e ele colocaria uma chave na minha mão que seria a chave da vitória, seria a chave da libertação. Depois disso, ainda Deus falou que em outra situação com a minha mãe, Deus falou que isso acabaria muito rápido. De fato acabou. Tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu dentro de um mês, entre setembro e outubro de 2013. Mas a minha grande vitória veio realmente depois que eu assisti uma pregação da Joyce Meyer, e eu vou deixar aqui o link embaixo para vocês assistirem também. E dentro dessa pregação, de muitas coisas que ela ensinava, uma frase dela mudou a minha vida, que ela disse assim, que a gente não precisa pensar em tudo que passa pela nossa mente. O diabo lança muitos pensamentos na mente da gente. Ele joga os pensamentos que ele quer jogar ali. Mas a gente não precisa pensar em tudo que passa pela nossa mente. O diabo, ele não sabe ler mentes, ele não lê aquilo que a gente pensa, mas ele joga pensamento. E as nossas atitudes vão mostrar se a gente tem alimentado aquilo que ele jogou na nossa mente. Por isso eu vou falar uma coisa pra você. Se você tem passado por pensamentos de que você não é capaz, que os outros são melhores do que você, de que você nunca vai conseguir ser nada na sua vida, pare de pensar nisso. A partir de hoje, comece a ignorar esses pensamentos. Porque foi isso que eu fiz. Depois daquilo, eu comecei um trabalho muito forte na minha mente, falar, eu vou ignorar esses pensamentos. Eu vou ignorar todo o pensamento de derrota. Eu vou ignorar todo o pensamento de que coisas ruins vão acontecer na minha vida. Porque eu tenho certeza que Deus está trabalhando para coisas boas na minha vida. E foi muito difícil, foi muito intenso. Não foi fácil não é assim de uma hora para outra. Mas eu fui trabalhando aquilo, vou começar a ignorar. Eu comecei, em vez de ocupar a minha mente com aqueles pensamentos, eu comecei a substituir esses pensamentos assistindo pregações, ouvindo músicas de Deus, realmente, músicas que falavam da palavra de Deus, músicas que falavam do amor de Deus. Comecei a substituir tudo aquilo, aquele lixo que o diabo queria que eu pensasse, em coisas que eu sei que Deus quer que eu pense, em pensamentos de vitória, que eu vou lutar, mas que se eu for perseverante eu vou vencer. Com muita luta, com muita garra e intensidade, aos poucos, aquilo tudo foi sendo deixado para trás. E aquele poço que eu estava, que parecia que eu ia afundar cada vez mais, Deus foi lá e com a mão dele e foi me tirando aos poucos. Mesmo depois de um mês, mesmo depois de vários meses que eu tinha passado por isso, ainda assim eu não enxergava as coisas de uma maneira natural. Eu ainda enxergava a vida, eu ainda enxergava os acontecimentos de uma maneira diferente. Eu pensava que nunca mais eu voltaria a ser como eu era antes. Mas ao passar do tempo, aos poucos eu fui voltando. Mas o mais importante é que em um mês eu afundei com tudo e também Deus me tirou com tudo disso, para a glória dele. O último acontecimento sobrenatural que eu tive nessa experiência foi no meu serviço. Eu recebi um link de uma música e eu fui ouvir essa música cristã. E eu comecei a sentir tanta presença de Deus, eu comecei a chorar. E Deus falou comigo algo que eu quero que você grave. Deus falou assim pra mim que quando Jesus veio ao mundo, Ele morreu por nossos pecados para garantir a nossa eternidade. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo depois que a gente morresse, o nosso destino era o inferno. Mas quando Jesus veio e morreu por nossos pecados, todo aquele que crê em Jesus, ele é salvo e a eternidade dele é garantida ao lado de Deus. Então Deus falou assim pra mim, olha, eu amo tanto você, eu amo tanto a humanidade, que eu já cuidei da eternidade depois dessa vida. E se eu já cuidei depois dessa vida, quanto mais as coisas dessa vida, quanto mais as preocupações dessa vida, Deus está cuidando. Por isso hoje, se você tem se preocupado, se você tem passado por isso que eu já passei um dia, ouça o que eu estou falando. Deus está cuidando de você. É Deus quem cuida da sua vida, é Ele quem te deu a vida e Ele quer fazer você vencer isso. Seja forte, seja perseverante. Ignore todo esse pensamento de derrota do diabo, porque vem do diabo. Fale pro diabo, eu ignoro tudo isso em nome de Jesus. Agora, não pensa que eu passei por isso e nunca mais vou passar. Vira e mexe de vez em quando, ainda vem alguns pensamentos e começa a me dar aquele medo, mas eu já ignoro aquilo tudo, falo, sai em nome de Jesus, eu já passei por isso. E aquilo tudo vai embora. Eu tenho certeza que você é capaz de vencer isso. Se eu sou igual a você, eu sou igual a você. Se eu passei por isso,
você também pode passar. Substitua todos esses pensamentos de derrota que o diabo quer colocar na sua mente por pensamentos de vitória. Você é mais do que vencedor se você estiver em Cristo Jesus. Aqui embaixo no link eu vou deixar a pregação da Joyce Meyer. Eu vou deixar a pregação do pastor Márcio Valadão, que também me ajudou bastante. Eu vou deixar o link da música da Jamile também, para você ouvir. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Eu espero que esse vídeo possa tocar no seu coração. E se você não tem passado por isso, agradeça a Deus. Mas compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos. Compartilhe com alguém que você sabe que tem passado por essa dificuldade, porque eu tenho certeza que essa pessoa vai ser abençoada, vai ser motivada a se levantar, a sair do lugar de conforto, a vencer tudo isso, em nome de Jesus. Espero que você tenha sido abençoado. Continue acompanhando os nossos vídeos, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Acompanhe também nas nossas redes sociais. Agora nós temos o Instagram, temos o Facebook, tem o meu Snap pessoal, também tem o meu Instagram pessoal, você pode acompanhar tudo por lá. E não esquece de curtir esse vídeo e me dar o apoio. Se você curtiu, falar, poxa vida, foi abençoada essa pessoa. Deixe nos comentários a sugestão de vídeo. E antes de encerrar, eu estou aqui com a camiseta do Ministério de Louvor e Adoração ao Deus que Reina, do qual eu faço parte, eu sou vocalista. Você pode curtir a nossa página no Facebook, você pode seguir o nosso Instagram, @aodeusquereina. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, continue nos acompanhando.